O tema do vídeo de hoje é Descubra a verdade sobre o inferno. Vamos falar sobre o que é o inferno, que é este lugar de punição eterna sobre o qual a Bíblia nos fala. E vamos ver a importância disso para a vida espiritual do cristão. Este vídeo faz parte da série O Coração do Cristianismo, onde discutimos temas fundamentais para a vida espiritual de qualquer cristão. Então, vamos descobrir a verdade sobre o inferno. O que realmente há na Bíblia sobre esse local? Inferno é um local de punição permanente, ou seja, a partir de que a pessoa é condenada ao inferno, ela entrará neste local e não sairá mais. Será uma punição permanente. E é evidente que essa ideia não agrada a ninguém. Ninguém fica feliz de ter isto na Bíblia. É uma coisa que deixa a gente até perplexa. Por que que deveria haver um lugar com essas características, etc. Nós vamos explicar isso com mais cuidado. Primeiro, é importante entender que é sim um local. A gente não sabe como esse local é, porque nós estamos falando de uma outra realidade que vai acontecer depois do final dos tempos. Então, esse conceito de local, local físico, um espaço, etc., fica um pouco modificado em relação ao que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas é muito claro na Bíblia que é um local onde estarão as pessoas punidas, onde estarão as pessoas que serão colocadas no inferno. Isso é muito, muito claro na Bíblia, não há como discutir esta questão. Como o conceito de inferno não agrada a ninguém, conforme eu já comentei, as pessoas tendem a achar, nossa, que absurdo, um lugar assim, será que isso é justo, será que não é? Existem visões teológicas que tentam atenuar a ideia do inferno. Uma delas é o universalismo, que defende a tese que todo mundo vai acabar salvo de uma forma ou de outra, ou seja, o inferno existiria, mas ficaria vazio, não teria ninguém lá, ou ele seria esvaziado aos poucos. Seja lá como for, não haveria um inferno, digamos assim, habitado, com pessoas condenadas a lá estar. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus falou claramente em diferentes locais sobre aqueles que estariam à direita, aqueles que estariam à esquerda deles, aqueles que seriam escolhidos para estar junto a Deus e aqueles que estariam num local onde haveria choro e ranger de dentes. Isso é muito claro na Bíblia. Então, não há como fugir, nós não vamos discutir isso aqui neste vídeo. Se você quiser saber mais sobre essa questão, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre universalismo, sobre a situação dessa defesa, dessa ideia de que todos serão salvos, que não é uma ideia bíblica. Você pode procurar esse vídeo e você vai conseguir ter as explicações necessárias. Aqui nós vamos falar do inferno em si, o que sabemos a esse respeito. Sabemos que o inferno é um local onde Deus não estará presente. E Deus não estará presente não é porque ele não pode estar presente, não é porque ele não tem poder de estar presente, é porque ele escolheu não estar presente. Ele escolheu não se fazer presente ali. E daí vem o sofrimento humano. A escuridão é a ausência da luz. As trevas vêm pela falta da luz. Então, o sofrimento no inferno vem pela falta da presença de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Nós fomos formados assim, com essa necessidade. Então, quem estiver num local onde Deus não se faz presente estará em sofrimento constante. Essa é a razão do sofrimento no inferno. Essas imagens de o fogo, o diabo, etc., são imagens simbólicas que a Bíblia traz para poder explicar um pouco para a população daquela época em que a Bíblia foi escrita, né, século I da nossa era, como isso funcionaria. Mas são imagens simbólicas. O inferno é uma situação espiritual e o sofrimento é espiritual, vem da ausência de Deus.
Por que a necessidade de haver um inferno? Por que que tem que ter este lugar de sofrimento? A verdade é que, se a gente goste ou não, o conceito do inferno se impõe. Ele faz sentido lógico. Ele é uma necessidade lógica. E eu vou explicar por quê. Eu começo lembrando que Deus dá a cada pessoa o direito de fazer escolhas. É o chamado livre-arbítrio. Cada um de nós pode escolher fazer o certo e fazer o errado. A contrapartida ao direito de fazer escolhas, ao escolher o certo ou escolher o errado, é a nossa responsabilidade por aquilo que nós escolhemos. Se a gente escolhe pecar, a gente será responsabilizado por Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Uma coisa vem junto com a outra. Não pode haver liberdade, que é o direito de escolha, o livre-arbítrio, sem responsabilidade, que é tornar-se culpado perante Deus pelos atos cometidos. Agora, como Deus criou tudo, como Ele é o dono do mundo, cabe a Ele fazer justiça. Não há outra justiça que possa se sobrepor à justiça de Deus. Ah, mas e a justiça humana? Você poderia me perguntar. A justiça humana é falha, porque a justiça humana, as pessoas mentem, as pessoas enganam, os juízes erram e assim por diante. A justiça humana nem sempre faz justiça real, justiça moral para as coisas, os erros, os pecados, os crimes que são cometidos. Infelizmente, é assim que funciona. Isso sem contar que há leis que legalizam, às vezes, coisas que, perante Deus, não são legais. Um exemplo clássico são as leis na Alemanha na época do nazismo. Era legal perseguir os judeus, e perante Deus isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Então, nem sempre aquilo que é legal é moral. Deus faz a justiça moral, e cabe a ele fazer a justiça final. Se Deus não punir os pecados, as injustiças, quem poderia fazer isto? Então, Deus vai fazer a justiça final. E aí entra o conceito de um julgamento, onde vai se avaliar tudo o que foi feito por cada pessoa e, no final, o estabelecimento de uma punição. E as pessoas punidas precisarão ser colocadas num local, deverá haver onde recebê-las, onde aplicar a elas a pena que foi estabelecida. E esse local, como eu já disse, é um local onde Deus não estará, que vem daí o sofrimento que aqueles que forem encaminhados para o inferno passarão. Então, esse conceito de haver um local para colocar as pessoas punidas, ele é necessário, não tem como fugir disso. Se há justiça, se há julgamento, se há punição para aqueles que cometem os malfeitos, tem que haver aplicação da punição e, portanto, se impõe um local como o inferno. É uma necessidade lógica, não há como fugir disto. Alguém poderia me perguntar, mas não poderia ser diferente? Não poderia, então, acabar com o livre-arbítrio e aí todo mundo faz o que Deus quer, e aí então não há necessidade de punir, não haveria inferno, ficaria tudo bem? Ora, se Deus permitisse o fim do livre-arbítrio, a possibilidade das pessoas escolher aquilo que vão fazer, Deus transformaria as pessoas em robôs. Ele faria com que elas fizessem apenas a vontade dele. E aí, junto da perda do livre-arbítrio, junto da perda da capacidade de escolher, viria a perda da possibilidade de amar livremente. E o amor livre é algo que Deus quer. Deus quer que a gente o ame, mas Ele quer que a gente o ame livremente. Ou seja, eu tenho o direito de escolher amá-lo ou não amá-lo. E eu escolho amá-lo. Então, este amor que é dado livremente, voluntariamente, conscientemente, é um amor que tem valor. Se eu amasse a Deus porque eu sou um robô programado para amar, esse amor não tem valor, porque é um amor robótico, é um amor programado. Para você entender isso,
eu acredito que você que está me vendo aqui já amou alguma vez na vida uma pessoa. E se você amou essa pessoa, como você gostaria de ser amado por ela? De uma forma livre, voluntária, ou você ficaria feliz se essa pessoa fosse obrigada a amar você? Fosse obrigada, por exemplo, a casar com você, a entrar num relacionamento com você. Por algum motivo, essa pessoa fosse constrangida a mostrar esse amor por você. É claro que você não gostaria disso. Todo mundo quer o amor do ser amado, um amor voluntário. E assim Deus quer o nosso amor. Então, Deus não pode eliminar o livre-arbítrio, portanto, eliminar a nossa capacidade de escolher e, ao mesmo tempo, exigir de nós um amor livre. É uma impossibilidade lógica. E Deus não pode fazer aquilo que não tem lógica. Por outro lado, se Deus mantém o livre-arbítrio, que foi o que ele fez, ele tem que permitir que a gente peque. Por quê? Porque é o fruto das nossas escolhas. E se ele permite que a gente peque, porque ele nos deu e mantém o livre-arbítrio, ele tem que aplicar uma punição para os erros. Porque se ele não aplicasse uma punição para os erros, seria injusto. As pessoas cometeriam barbaridades e nunca seriam punidas por isso por Deus. E Deus seria considerado injusto, e Deus é justo. Então, você vê como essas coisas se encadeiam. Não há como dar uma delas e tirar as outras. Essas coisas, logicamente, elas têm um encadeamento: livre-arbítrio, capacidade de escolher, amor sincero, amor que é escolhido, que é voluntário, que é o amor que tem valor, mas também é decorrente do livre-arbítrio a capacidade de pecar. E é decorrente da capacidade de pecar a necessidade de Deus punir, portanto, é necessário ter um local onde essa punição possa ser aplicada. Uma outra coisa que muita gente pergunta é: será que esse tipo de julgamento e a punição que Deus aplica é justo? Afinal, a pessoa comete pecados ao longo da sua vida, que é uma vida finita, é uma vida de, sei lá, 70, 80, 90 anos. E ao longo dessa vida, a pessoa comete pecados. E aí ela é punida, vai para o inferno e fica no inferno permanentemente. Será que isso é justo? Será que Deus está aplicando um processo de punição justo, considerando que há um descompasso entre um conjunto de pecados que é finito, porque é aplicado ao longo de um tempo finito, e uma punição que é permanente? Bom, aí a gente tem que falar sobre a questão da salvação humana e por que que a pessoa acaba sendo encaminhada para o inferno. Todos pecam. Se a gente for pensar em mérito, todos merecem ir para o inferno. O apóstolo Paulo foi claro sobre isso, quando ele disse: não há um justo, não há um justo sequer, todos são pecadores. Ele mesmo falou: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele disse: eu sou pecador. Então, por mérito, todos vamos parar no inferno. Mas Deus, no seu amor por nós, nos deu um caminho alternativo, que é o caminho da graça de Deus. O caminho da graça de Deus é nos dar uma porta de saída que não é merecida, ela é de graça, ela é gratuita, ela vem de Deus. Essa porta de saída é o sacrifício de Jesus na cruz, que é aceito por nós quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Nós reconhecemos que precisamos dele. Então, quando nós reconhecemos isso, a porta da salvação se abre para nós, porque nós aceitamos a graça de Deus. Esse é o mecanismo da salvação, é assim que a salvação se dá. Agora, a Bíblia também fala que aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus têm aberto a porta da salvação, mas aqueles que não aceitam não têm essa saída, essa alternativa. Eles vão ser julgados só com base no seu mérito, que é pecaminoso, porque pecam, como todos os demais, mas não tem a porta de saída, não tem a maneira de, vamos dizer, de encontrar uma alternativa, que é a aceitação de Jesus como
Salvador. Então, essas pessoas que recusam Jesus, aí você poderia perguntar, mas aqueles que não ouviram falar de Jesus, aqueles que morreram crendo, há mecanismos que levam em conta tudo isso. Nós não vamos falar aqui, porque esse vídeo ficaria muito grande, mas fique tranquilo que Deus é justo e ele saberá tratar de cada uma dessas situações com justiça. Mas o grosso dos casos são as pessoas que ouvem falar em Jesus e não querem mudar suas vidas, não querem aceitar o caminho que ele propõe, não querem aceitar as regras que o cristianismo traz, simplesmente não querem. É um direito delas, elas não querem. Então, como elas não rejeitam Jesus, elas rejeitam essa alternativa e, portanto, são julgadas apenas com base no seu mérito. E o mérito não existe para ninguém ser salvo, a gente já falou sobre isso. Todas as pessoas, por mérito, iriam para o inferno. Então, a pessoa acaba indo para o inferno por causa das escolhas que ela faz, tanto das escolhas relacionadas com o pecado, escolhas que ela faz de pecar quando não precisaria pecar, e e a escolha que ela faz de não aceitar Jesus. São as escolhas da pessoa que a colocam no inferno. Portanto, tem uma frase que explica isso bem: a porta do inferno está trancada por dentro. Não é, na verdade, Deus que coloca a pessoa no inferno, é a pessoa que, pelas suas escolhas, acaba sendo encaminhada para lá. Deus leva em conta as escolhas das pessoas e essas escolhas colocam a pessoa no inferno. Daí vem essa tese de que a porta do inferno está trancada pelo lado de dentro. Além disso, como eu já expliquei, Deus não se faz presente no inferno. Ele escolheu não estar lá, e vem daí o sofrimento humano. Ora, se Deus não está presente no inferno, não há como as pessoas que entraram lá se convencerem dos seus erros, se arrependerem e se voltarem para Deus, porque isso é obra do Espírito Santo. A gente só aceita os próprios erros, a gente só se converte a Jesus, etc., pela ação do Espírito Santo. É o que é chamado de graça preveniente, a graça que vem antes da conversão. Como o Espírito Santo não está presente no inferno, por conta de que Deus não se faz presente lá, conforme eu já expliquei, não há como a pessoa vir a se arrepender do que fez e tomar um caminho alternativo. Por isso que ela fica lá dentro. Ela não vai sair de lá, porque não haverá maneira dela se recuperar, dela mudar os seus caminhos, e ela ficará lá. É por isso que a pessoa vai parar no inferno e é uma situação permanente. E isso não tem nada de injusto da parte de Deus. É a escolha da pessoa que coloca a pessoa no inferno. E é o fato de ela não ter mais acesso a Deus pelas escolhas que fez, que faz com que ela não tenha mais condição de se arrepender e mudar os seus caminhos. Concluindo, eu não gosto da ideia do inferno, assim como você não gosta. Mas o inferno é uma necessidade lógica da aplicação da justiça de Deus. Não há como Deus aplicar a sua justiça sem ter um conceito de inferno, sem ter um local onde estarão as pessoas punidas, as pessoas que estão condenadas a estar distantes dele. O inferno é uma coisa que não agrada. Mas eu também não gosto de tomar injeção, ou não gosto de passar por uma operação e posso ter que passar por isso. E assim qualquer ser humano. Não é porque não é agradável que não é necessário. O inferno é necessário, conforme eu expliquei, por conta da lógica que leva em conta o plano da salvação, a justiça de Deus, etc. O inferno é uma realidade. E você precisa ter isto em mente e precisa se preocupar com isso. Então, o que eu faço? Alguém poderia me perguntar. Simples. Aceite Jesus como seu Salvador, mude a sua vida e siga nos caminhos dele. Se você fizer isto, você estará livre do inferno e quem garante isso é a própria Bíblia. Se você gostou, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos recomende para amigos, para familiares, porque queremos divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.